Olá, crianças! Vamos começar a nossa aula de arte. Estamos estudando, um estilo musical, falamos sobre os Beatles, começamos a conhecer sobre a Jovem Guarda e vamos continuar esse assunto hoje, certo? Aqui na nossa página 264 até a 268. Então, para você conhecer quem é Erasmo Carlos e o Calhambeque, né? Então, ele passou a infância e a adolescência na Tijuca, né, no Rio de Janeiro. Nessa época, o rock and roll estava se tornando famoso no Brasil por influência dos Estados Unidos, principalmente pelas músicas de Elvis Presley, né, quem nunca ouviu falar. Então, a vida de Erasmo Carlos teve uma grande mudança quando ele conheceu o famoso Roberto Carlos, né, um outro cantor brasileiro, com a gravação de uma música chamada Splish Splash, é uma versão feita para o português pelo próprio Erasmo Carlos. Então, no século XIX, os discos eram chamados de vinil ou bolachões. O vinil é tocado em radiolas ou vitrolas, cujas agulhas vão passando pelos sucos do vinil, reproduzindo a música que foi gravada. Olha aqui, então essa é um exemplo, né, de uma radiola que o vovô, a vovó deve conhecer. Então, aqui na página 264 tem uma seção Mão na Massa. Você vai fazer uma entrevista com seus familiares, perguntando se eles já tiveram contato com essas vitrolas, certo? Vai saber a diferença entre ouvir um vinil, um CD e um MP3 e vai escrever em seu caderno. Então, aqui nós temos 3 imagens de vitrolas, certo? E esse aqui é o disco de vinil. Agora aqui falando sobre Roberto Carlos, né? Ele nasceu em 1941 no Espírito Santo, fez escola de música ainda criança e aos 12 anos se mudou para o Rio de Janeiro. Ele é considerado por muitos o rei, então sempre que você ouvir falar o rei Roberto Carlos, né? O rei da música romântica brasileira. Na década de 50, quando o rock and roll americano começou a aparecer no Brasil, uniu-se a Tim Maia, Wellington Oliveira e Arlene Olivo, formando a banda The Spirituals. A banda durou apenas um ano, né? E ele deu início à carreira solo, certo? Então, consolidando a sua carreira que dura até os dias de hoje. Então, até hoje, Roberto Carlos é o rei, né? Então, ele participou de muitos programas de TV, venderam milhões e milhões de cópias, né? E bateu todos os recordes de venda. Então, aqui você vai entrevistar 5 pessoas da sua família, perguntar se eles conhecem alguma música da Jovem Guarda, qual o nome do artista e escrever em seu caderno. E vai compartilhar com o seu professor e com os seus colegas. Agora aqui, música de resistência. O que significa isso, né? Além do movimento da Jovem Guarda, outro movimento que estava acontecendo era o da música da resistência. Nessa época, os militares estavam no poder, tinham a ditadura e o governo passou a ser rígido por integrantes de altos escalões do exército. O governo dos militares criou então um decreto. O que é que dizia esse decreto? Que censurava músicas e obras de arte. Assim, só era tocado nas rádios as músicas que passavam pela avaliação do governo. Como pode, né? O governo querer definir o que podia se tocar em uma rádio ou não. Por isso, a solução encontrada pelos artistas era usar uma linguagem figurada. O que vem a ser figurada? Uma linguagem que queria passar uma ideia, mas que na realidade tinha que se fazer uma interpretação para que houvesse um protesto. Nesse contexto, tanto as músicas de resistência quanto algumas músicas da Jovem Guarda usaram esse recurso. Durante esse período surgiram os festivais das canções. Compositores e cantores expressavam sua opinião sobre a censura. A arte nesse período era uma reação aos acontecimentos da época. Uma das músicas mais censuradas e que fez muito sucesso foi a canção Pra Não Dizer Que Não Farei das Flores, de Geraldo Vandré. Então eu vou pesquisar essa música, vou mandar para vocês, tá certo? Para que vocês conheçam. E aqui na 267 até a 268, vão ter atividade que vai ser propostas para vocês, que vocês realizam. E as resistências no dia de hoje? Existia uma resistência contra a ditadura militar. E nos dias de hoje, o que a gente pode falar?
é fácil perceber atualmente diferentes estilos musicais. Os artistas expressam por meio da música cantando ou tocando um instrumento. Em praticamente todos os estilos existem mensagens de resistência e de processo que abordam, e de protesto, perdão, que abordam críticas sociais. Nunca é demais pensar na arte como uma forma de reflexão para a resistência. Os Paralamas do Sucesso é uma banda de rock que, entre muitos temas, discute problemas sociais em quase todas as suas letras. Então, esse é Herbert Viana. Vocês observam que ele está em uma cadeira de rodas. E eu vou propor uma pesquisa, sobre ele. O que aconteceu com ele? Por que ele foi parar aqui? O que a história da banda tem a ver com a questão da resistência? Então, nós vamos chegando aqui ao final da nossa aula de arte, falando um pouco sobre música. Se nós estivéssemos em aula presencial, eu estaria músicas desses artistas para vocês, mas a gente vai se adaptando. Então, eu vou propor uma pesquisa sobre o Herbert Viana, sobre o que aconteceu com ele e um pouco da história dos Paralamas do Sucesso, tá certo? Então, até a nossa próxima aula.